Olá, bom dia! Estamos aqui pela Rádio Valinhos FM 105,9, começando o programa Café com Autoconhecimento. Eu sou Luciana Salvador, junto comigo hoje está a Lourdes Magnani. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Luciana. Bom dia também a todos que vão nos acompanhar aqui nessa manhã. Bom dia para você que está em casa, nos ouvindo pelo dial da Rádio Valinhos FM 105,9. Bom dia para você que está começando aí nos acompanhar pela live na fanpage da Rádio Valinhos FM. Eu e a Lourdes hoje juntas nós trouxemos um tema antecipando uma homenagem ao Dia das Mulheres. O tema de hoje é o poder da reconciliação consigo mesma. Nós mulheres que estamos aí, né, há pouco tempo, com pouco tempo, né, trazendo aí, conquistando várias vitórias, né, lutando pela nossa independência, lutando pelos nossos direitos. Em tão pouco tempo nós tivemos grandes avanços. É muito importante. A gente passa por muitas fases nas nossas vidas, né? A gente conhece muitas experiências, mas eu acho que a gente está aí indo, né, por um direcionamento, por uma direção de reconciliação com a nossa história, com nós mesmos, com as nossas lutas. Então, acho muito importante, em homenagem ao Dia das Mulheres, trazer esse tema que é muito importante para o nosso empoderamento, para o empoderamento feminino. A Lourdes, ela é terapeuta de alta performance feminina, mentora de mulheres. Então, eu quis trazer ela hoje para falar sobre o empoderamento feminino. Esse tema, ele traz muitas questões relacionadas às nossas conquistas, às nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos fracassos, mas também o nosso aprendizado, né? O aprendizado e a experiência para a mulher, que foi tão importante para todos os direitos que nós conquistamos até agora. Bom, gente, hoje é dia 6 de março de 2021. Dia das Mulheres é o dia 8, né? Dia 8 de março é o Dia das Mulheres. Então, eu quero te convidar aí a nos acompanhar, você que também está nessa luta com a gente, né? Nesse direcionamento de autoconhecimento, trabalhando você, ou mesmo se você não está trabalhando, essa informação é muito importante para o seu empoderamento, para o empoderamento feminino, para você ir aí para suas conquistas, né? Para você conquistar as suas coisas, principalmente para você se conquistar, porque eu acho que esse é o trabalho mais importante de nós, não só mulheres, como homens também, né? Se tem homens aí nos assistindo, tudo que nós vamos falar é para as mulheres, é sobre a nossa história, mas também serve para todos nós, tanto para a mulher quanto para o homem, que todos nós temos dentro de nós a nossa energia feminina, a nossa energia masculina, né? Todo homem tem a sua energia feminina e toda mulher também tem a sua energia masculina, então acho que serve para todos os nós, ambos os sexos. Então eu quero convidar você aí para nos acompanhar, nos assistir, comentar, curtir, compartilhar, fazer comentários, nós vamos estar respondendo perguntas, né? Então é muito importante a sua interação, é muito importante a sua participação. Vamos lá. Lu, eu acho que assim, a gente vem aí, né, em tão pouco tempo que a gente começou a adquirir os nossos direitos, né, a gente já trouxe bastante avanço, a mulher já vem aí, né, empoderada, vem aí trabalhando ela mesma, trabalhando o seu círculo, né, ajudando outras mulheres como nós estamos aqui hoje, e a gente vê um grande movimento indo, né, em direção a essa conquista mesmo, né? A conquista não só da nossa liberdade, mas a conquista de nós mesmos, né? Essa reconciliação com o nosso passado, com o nosso presente, e partindo daqui, indo para o nosso futuro, né? Para realmente nos trabalhar, né? Nos empoderar e ir aí conquistar as coisas que a gente tanto sonhou, né? Que os nossos ancestrais tanto sonharam. Eu acho muito importante falá-lo dos nossos ancestrais, por quê? Porque eles tiraram dentro deles essa vontade, né? Essa vontade de ser livre, de fazer as conquistas. Então, se a gente seguiu essa linhagem, né, de ir atrás do que a gente quer para a nossa vida, fazer as nossas conquistas, é porque em algum momento do nosso passado, alguém, né, se disponibilizou ao menos a ter essa vontade, né, a desejar isso. Então, hoje nós estamos aí
contribuindo, né, com um desejo que aconteceu lá atrás, dos nossos ancestrais lá atrás, de conquista, né, do nosso feminino, de conquista da gente poder trabalhar, da gente poder ser independente, da gente poder ter os nossos direitos adquiridos, a gente poder ter liberdade, ter voz, como nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje dando voz a muitas mulheres, que com certeza lá atrás teve algum desejo para que isso acontecesse, porque a gente sabe, né? A gente sabe de tudo que acontece para manifestar alguma coisa no nosso material, então teve um desejo lá atrás. E eu quero também agradecer você, a sua presença, de estar aqui trazendo a sua experiência, a sua bagagem, você tem aí muitas mulheres que te acompanham, para estar trazendo também um pouco disso para nós, né, para nos empoderar, porque isso é muito importante, a gente estava falando um pouquinho dessa importância do incentivo, né, Lu? Sim. Então, nesse dia de hoje, né, até a Luciana já colocou aqui, né, que é uma antecipação do Dia Internacional da Mulher. E é muito importante a gente reviver, né, alguns detalhes, né, do porquê do Dia Internacional da Mulher. Porque tem muitos homens que às vezes falam assim, tem o Dia Internacional dos Homens, já foi criado também. Mas o porquê que foi criado o Dia Internacional da Mulher, e eu considero não só o dia, né, mas todo esse mês de março dedicado às mulheres. Muitas ações no mundo todo estão voltadas para a mulher. Então, por que é importante ter alguns momentos, né? Para a gente ter um olhar mais apurado do que está acontecendo na realidade de cada mulher e no que já aconteceu. Né? Lembrando que, por que tem algumas datas importantes, como daqui a pouco vai chegar aí o Dia das Mães, a Páscoa e Paz, né? Claro, tem todo um merchandising por trás, mas também tem a comemoração de um dia especial. Por quê? Porque se nós estamos hoje aqui dando voz àquilo que nós acreditamos, como a Luciana faz aí toda semana e também no seu trabalho, né, terapêutico e nas lives que ela faz, dando voz ao que ela acredita. Então, eu estou aqui também junto com a Luciana, porque nós somos muito parecidas, né? Inclusive, gente, se vocês não sabem, eu tenho uma irmã que chama Luciana, e tenho muitas mulheres na minha vida que chamam Luciana. Então, eu digo que são as bênçãos da minha vida. Olha só que interessante, né? Então, dando voz a quê? Ao que nós acreditamos. E aqui nós não queremos impor nada para ninguém, mas nós estamos falando aquilo que nós acreditamos. Então, se nós estamos hoje aqui, é graças àquelas mulheres corajosas, há muitos anos atrás, agora a data especificamente aqui, eu não guardo muito datas específicas, né? Acho que não é tão relevante a data específica do ano, mas o fato em si. Porque ali, quando aquelas mulheres deram voz ao que elas acreditaram, e por isso, claro, elas foram penalizadas, e diante da penalização que elas sofreram, o mundo conheceu aquelas mulheres. E os direitos que elas estavam reivindicando, que hoje a gente diz, nossa, direitos tão simples, hoje, mas naquela época não foi. Naquela época foi uma conquista muito grande. Foi uma dor muito violenta que elas passaram. Não só dor física, porque conta que houve um incêndio na fábrica, né, de uma forma de represária à voz daquelas mulheres, a dor emocional também que elas passaram e as dores emocionais que mulheres do mundo todo sentiram. Porque as dores emocionais que as outras mulheres sentiram também, não, claro, não se compararam à dor física que aquelas mulheres sentiram. E a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres por aí estão tendo dores emocionais e físicas por buscarem colocar a sua voz. Tanto que, nesse momento, em algum lugar do mundo, muitas mulheres estão sofrendo de violência física e violência emocional. Então, é um assunto que daria só um programa a respeito dessas violências que outras mulheres estão passando aí ao longo das suas vidas. Então, por isso que eu e a Luciana, a gente gosta muito de interação.
para que você possa se posicionar, para que você possa colocar a sua opinião, sem medo de críticas, sem medo do que os outros vão achar. Porque, em geral, a mulher também, ela se autoflagela, se autocritica, com esse medo do que as pessoas vão achar do que ela está colocando. Então, eu vejo aqui no canal da Luciana algo aberto para você se expor, né? Para você colocar a sua voz, a sua mensagem. Essa é a proposta, eu acredito também, né, Luciana, se eu estiver errada, né? Mas a proposta do Café com Autoconhecimento, para que você se sinta no direito de expor a sua mensagem. Claro, sempre com muito respeito, porque a nossa verdade não é a verdade do outro, né? Mas no sentido de que você expor o que você pensa e também ter um ouvido atento para outras mensagens. E aí a gente aprende. Eu aprendo, gente, todos os dias com as minhas pacientes, minhas alunas, minha audiência, as mulheres que me acompanham, eu não gosto de chamar de seguidoras, eu gosto de chamar de joias preciosas, que me acompanham nas redes sociais, porque eu aprendo com elas também. Por isso que a gente tem que observar o que outras pessoas dizem, porque aí nós ampliamos a nossa autoconsciência de quem somos e como estamos. Então, quando a Luciana fala do empoderamento, né, tem gente que confunde essa questão do empoderamento, achando que, a mulher, nossa, então agora ela toda poderosa, ela é a feminista. Não, gente, não é esse o objetivo. O empoderamento vem do despertar do seu poder pessoal, tá? E não como fala aí de algumas feministas, porque nós não estamos excluindo os homens. Isso que você tem que ficar atento aqui. Não é porque a Lourdes é terapeuta de alta performance feminina e eu falo para as mulheres. Não. O objetivo é que você se empodere, que você desperte a força e o poder que já há dentro de você. Talvez você que está nos assistindo, graças a Deus a gente recebe nos bastidores, né, Luciana? Alguns depoimentos das mulheres que às vezes ficam meio envergonhadas, né, de colocar aqui ao vivo para as pessoas. Então, o universo e Deus, como a gente teve uma experiência esses dias, né, Lu? O universo e Deus vai conspirando para que essas mulheres, de alguma forma, cheguem até nós e coloquem: olha, eu assisti XYZ e eu comecei a mudar. E isso, para nós, é algo incrível, algo maravilhoso, porque aí a gente vai percebendo a nossa própria jornada. Porque eu tenho a minha jornada, a Luciana tem a jornada dela, e a gente se cruzou, não foi por acaso, porque tem sempre um propósito por trás das conexões que estão sendo feitas. Então, hoje, independente da sua cor de cabelo, da sua cor da sua pele, do que você faz profissionalmente, se você faz ou se você não faz, se você é mãe ou se você não é mãe, se você é casada, se você é solteira, se você é separada. Hoje é para você, mulher, para você se sentir acolhida, para você se sentir empoderada. Por isso que nós escolhemos esse tema, reconciliar-se com você, com a sua história, dar novos significados. E se você não sabe, é uma curiosidade que eu sou muito curiosa, né? Eu fui buscar saber. O prefixo re, que é de reconciliar, ele tem vários significados. Mas um deles é corrigir algo, é relembrar, é refazer. E olha só que lindo, o reconciliar tem tudo isso. É você corrigir algo dentro de você. Ressignificar, né, Lu? Olha para vocês ver a importância, né, de reconciliar. Olhar tudo o que aconteceu, olhar para a nossa história, olhar para tudo isso, eu percebo que ainda assim, apesar do direcionamento, da direção que nós estamos
seguindo, de muitas vitórias, porque eu percebo muito mais vitórias do que derrotas, do que fracasso, e eu não olho o fracasso de uma forma ruim, eu olho o fracasso como uma forma de aprender com aquilo e tentar refazer, e tentar, né, ressignificar aquilo para me fortalecer, para fortalecer nós hoje. Foi com tudo isso, né, com toda a nossa história, que a gente aprendeu a ressignificar, que a gente pegou forças, né, para seguir adiante e fazer todas as nossas conquistas, né, e aí conquistando tudo que nós queríamos. E essa coisa a gente usa muito na terapia, né, Lu? O ressignificar. Ressignificar uma experiência, não é apagar uma experiência. Ressignificar é olhar para ela de forma com que nós consigamos aprender com ela. E não se sentir uma derrotada, uma fracassada, e ficar ali estacionado naquele fracasso, naquela perda, naquela dor, né, naquela sensação de impotência. Nós trabalhamos muito isso, né, com os nossos clientes, essa questão de reconciliar, da reconciliação com nós mesmos, porque a gente ainda percebe, né, Lu, que tem muitas pessoas que estão estacionadas na dor, se sentindo fracassadas porque algo deu errado, ou porque não se sente suficientemente segura, não se sente suficientemente forte, não acha que é muito impotente, que é muito fraca, mas, na verdade, são experiências que a gente viveu e que a gente está ali, paradinho, estacionado naquilo ali. A gente precisa olhar para aquela dor, ressignificar aquela dor, porque só ressignificando aquela dor, reconciliando com aquela experiência, né, que a gente vai conseguir forças para ir adiante, que foi o que os nossos ancestrais fizeram. As mulheres da nossa linhagem, as nossas ancestrais passaram para a gente. Né? Quantas dores elas não sofreram? Quantas derrotas? Quantos fracassos? Mas a partir dali, algo aconteceu que permitiu a elas olhar de uma nova forma, ressignificar aquela experiência para seguir adiante, mesmo sabendo que poderia acabar aquela história com dor, como o episódio da fábrica que a Lu contou aqui. E é isso que a gente tem que fazer, mesmo sabendo, né, que muitas vezes não vai ser fácil. Nada é fácil. Crescer não é fácil. Crescer dói, né, Lu? Crescer dói, amadurecer dói. Então, a gente vai passar por um monte de experiências que vai doer, a gente vai se sentir impotente, a gente vai se sentir fraco, mas a gente tem que saber que isso é uma fase, como muitas fases que a gente vive hoje. Tem fase que a gente está revoltada, tem fase que a gente está rebelde, tem fase que a gente está triste, tem fase que a gente está alegre, mas a gente sabe que vai vir uma outra fase, né, Lu? E aquela fase que vai vir vai ser para ajudar a gente a ressignificar aquela dor e seguir adiante, mesmo sabendo que pode ter dores lá no futuro, mas a gente sabe que a gente vai conseguir superar, vencer, ressignificar e olhar para a vida em uma outra expectativa, né? Uma expectativa de vida, né? De florir, de seguir adiante, né? De honrar as nossas ancestrais lá atrás, seguindo, conquistando e nos fortalecendo. Então, eu acho que um caminho que eu percebo que ainda encontra muita dificuldade é a questão da gente se aceitar como a gente é, né, Lu? Então, acho que você pode falar sobre isso. A Lu é mentora de mulheres, ela acompanha mulheres, ela ajuda mulheres, ela dá mentoria, ela é terapeuta, né, de performance feminina. Sobre a questão da aceitação, Lu, como que chega para você? Então, eu sempre digo para as mulheres o seguinte, inclusive agora eu estou com um grupo de mulheres que também, claro, gente, eu sou ser humano, apesar de todas as técnicas que eu conheço, né? Mas é um grupo bastante diferenciado de mulheres com muitas dores, né? Inclusive 4 delas que foram separadas, então a gente sabe o quanto dói, né? Quando eu falo de aceitação, eu sempre tomo cuidado de dizer assim, aceitar-se não é acomodar-se. Há uma diferença, porque,
Quando você, às vezes, fala para as pessoas aceitação, as pessoas se confundem com acomodação. E não é isso. Aceitar-se, no meu ponto de vista, e tudo que eu trabalho dentro da mentoria e das terapias, é você dar novos significados para a sua história e entender que tudo sim você pode mudar, mas a partir de você compreender quem você é, aceitar a sua essência, trabalhar dentro de você o autoconhecimento que a Lu tanto prega aqui no café e também, claro, nos processos terapêuticos, mas é você sair da questão da revolta. Porque quando a pessoa fica na revolta, só reclamando da sua vida, da sua situação, do que você já passou, né? Blasfemando contra a sua própria vida, ou contra as vidas das outras pessoas, você não consegue sair disso e libertar-se. Então, a aceitação também tem a ver com auto-perdão e perdão a outras pessoas, que, aliás, é uma das coisas que o ser humano mais tem dificuldade. Mas quando eu falo de perdão, aí tem gente que fala, Lourdes, mas como eu vou perdoar tal pessoa que fez tal coisa para mim? Como eu vou aceitar isso? Eu falo assim, quando você trabalha o auto-perdão e o perdão com a outra pessoa, você está fazendo duas coisas muito importantes. Você está se libertando e libertando a outra pessoa do poder que ela tem sobre a sua vida. Porque quando você fica naquela coisa do reclamar, de xingar outra pessoa, de falar, ai, nossa, eu não vou perdoar, porque onde já se viu a pessoa ter feito isso comigo? Quanto mais você faz isso, mais você está dando poder da outra pessoa sobre a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que quanto mais você fica lembrando, mais alimentando aquela dor, aquilo que você passou com aquela outra pessoa que fez algo para você, e olha, eu respeito isso. Eu respeito a sua dor, respeite também. Mas isso não quer dizer que você vai ficar alimentando isso. Tá? E a aceitação tem a ver com essa questão do perdão. E isso não quer dizer que você não vai mudar. Olha só, né? Que é algo complexo. Na aceitação não quer dizer que você não vai buscar um processo de mudança. Melhorar aquilo que não está legal em você. Mas é você sair do vitimismo, é você sair da reclamação. Que, aliás, tem um re de novo, né? Reclamação. Reclamação significa você clamar mais do mesmo. Quanto mais você reclama, mais é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Então, entender esse processo. Ok, eu passei por isso, mas tudo bem, passei por isso. E agora, como é que eu posso trabalhar com que isso seja uma alavanca para você mudar? Uma alavanca para você sair dessa situação. Eu aceitei, respirei, me perdoei, perdoei a outra pessoa. É um processo, tá, gente? Isso a Luciana trabalha também nos processos terapêuticos dela. Ok, maravilhoso se alguém sair hoje dessa live já tendo uma nova visão. E se precisar de ajuda, busque ajuda, gente. Porque sozinha é muito difícil enxergar os pontos cegos, tirar a venda dos olhos, descascar, né, as cebolas, que são as camadas que a gente vai criando em nós mesmas de autoproteção. Só que essa autoproteção, ela pode ser uma bela de uma enganação. Entendeu? Porque aí você vai se protegendo, e aí você vai criando uma armadura e você não muda, você não se liberta. Então lembre-se que, olha só, a Lourdes hoje está de cabelo roxo, estão vendo? Isso quer dizer que eu não me aceito? Não, isso quer dizer que eu adoro coisas coloridas. Eu adoro mudar o visual. Isso não tem nada a ver de eu não saber quem eu sou. Eu sei muito bem quem eu sou, na minha essência. A Luciana sabe muito quem ela é, na essência dela. Ela gosta dela assim, né, com esses colares diferentes. Olha que coisa linda, né? Eu adoro colares assim, né? Com esse cabelo dela, todo despojado. Mas não quer dizer que dentro dela ela não sabe quem ela é.
E é claro que às vezes a gente se descobre em algumas coisas, gente, é normal, o processo do autoconhecimento é para a vida toda. Não pensem vocês, eu vou passar por um processo e aí quando tiver algum outro momento da minha vida, eu não posso me redescobrir outras coisas. Não, não é nada disso. Mas é você compreender quem você é nesse momento e saber que sim, que a vida tem ciclos. E nesses ciclos a gente vai se redescobrindo a cada vez mais. Mas então quer dizer que eu estou me aceitando, eu estou gorda, vamos supor, né? Estou fora do peso, eu não estou gostando disso, eu vou aceitar. Não. É você amar-se apesar de estar fora do peso. Amar-se apesar de eu não estou gostando muito do meu cabelo, eu vou lá e vou mudar. Amar-se apesar das dores que você passou. Isso é aceitação. Aceitação é amar-se apesar de. Tudo bem? Oi, Lu. A gente nesse processo de aceitação, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente muitas vezes está revoltada, que às vezes a gente não consegue perdoar, porque a gente percebe assim, né, perguntando para as pessoas: você perdoa fulano? Não, eu perdoo, né? Eu perdoo. Não, eu não estou revoltada, eu não estou tomando essa atitude porque eu estou revoltada. Não, eu não estou com raiva. Então a gente percebe que as pessoas não reconhecem o próprio comportamento, tanto interno quanto externo. Sim. E quando a Lu falou de ponto cego, né, esse é o nosso ponto cego. A gente tem dificuldade de entender a gente, de interpretar o nosso comportamento, de interpretar os nossos sentimentos, de interpretar os nossos pensamentos. A gente tem muita dificuldade. Até porque a gente não foi educado para isso. A gente recebeu uma educação externa, mas a gente não recebeu uma educação interna de saber lidar com a gente. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando exatamente disso, de conseguir compreender seus sentimentos, conseguir compreender seus pensamentos, conseguir compreender os seus comportamentos, e a partir dessa compreensão, conseguir direcionar para uma vida o mais saudável possível, né? Tanto emocional, quanto mental, psicológica, física, né? Para você direcionar a sua vida para o bem-estar, né? Independente, assim, do que a gente está falando, das nossas experiências, saber olhar para aquilo. Quando a gente fala que a gente ressignifica uma experiência, a gente está falando que a gente tem inteligência emocional para conseguir olhar para aquilo, saber que aquilo dói, mas transmutar aquela dor em algo bom para a gente. Isso é ter inteligência emocional. Então, eu percebo que, perguntando para as pessoas, e a Lu com certeza também, né, as mulheres que chegam até ela, a gente percebe, né, Lu, que as pessoas não têm esse conhecimento sobre elas. Então, quando a gente não tem conhecimento sobre nós, tudo fica mais difícil, porque é o ponto cego, é a nuvem nos olhos. A gente não consegue enxergar que eu estou tendo um comportamento que não só está, quando ela falou, né, de perdoar, o não perdão, você carrega a pessoa para a vida inteira. A pessoa não consegue entender isso, a pessoa não consegue compreender que a falta do perdão vai fazer ela levar essa pessoa até, às vezes, até depois que morre, leva a pessoa para a vida dela, né, para uma outra dimensão, para uma outra fase da vida dela. Então, é isso, né, a não compreensão sobre nós faz a gente arrastar, né, tem um amigo meu que fala arrastar corrente, faz a gente arrastar um monte de experiências ruins, não conseguir ressignificar essa informação e vai levando isso para a vida. Então, eu percebo que as pessoas não conseguem, por isso que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, uma ajuda que vai direcionar a nossa vida para esse entendimento sobre como que eu penso, como será que eu formulo os pensamentos na minha cabeça, qual que é a minha estrutura mental, qual que é a minha estrutura emocional. A partir disso, você tem seu comportamento, que na maioria das vezes te prejudica a sua vida. Então, a gente precisa, muitas vezes, de uma ajuda profissional, para a gente conseguir entender, tirar esse véu, tirar essa nuvem, olhar esse ponto cego
de uma forma mais ampla, né? Expandir a nossa visão. Sim. Então, eu percebo isso. As pessoas não conseguem se conectar com elas mesmas, mas isso é porque a gente não foi educado. Então, essas informações estão vindo agora para nós. Por isso que a gente fala muito aqui, né, Lu? Café com autoconhecimento é realmente para estimular esse lado, você conseguir se entender, você conseguir interpretar, né, a sua fala. E muitas vezes a nossa fala não é só verbalizar, sair o som. A gente fala através das emoções, a gente fala no comportamento. Por isso que muitas vezes a pessoa chega e fala para a gente, mas será? Porque às vezes o outro vê. O outro, ele não tem inteligência sobre ele, mas ele consegue enxergar na outra pessoa, né? Ô, Lu, tem alguns comentários aqui. A Elbia mandou, a Elíbia mandou bom dia, né? Elíbia, maturidade conectada, mandou bom dia também. Maturidade conectada falou, sim, verdade. Sou a Marta, do grupo de mulheres maduras joviais. Olha que legal. E ela falou que está entendendo tudo que nós estamos falando. E é isso, né? Esse entendimento, né, Lu? Nós precisamos desse entendimento. Exatamente. Por isso que é muito bom, né? Vocês aí, mulheres que estão nos acompanhando, coloquem a voz de vocês. Aqui é um microfone aberto. Vocês podem se pronunciar, podem perguntar o que quiserem. Aproveitem, né? Duas profissionais aqui da área terapêutica, né, da área de coaching, enfim, né, que podem colaborar com vocês no momento ao vivo. Eu sei que é delicado a gente se expor, né, para muita gente, a gente não sabe aonde vai ter o alcance, mas também se não puder aqui, em outro momento, chama a Lu, chama eu, enfim, né, vocês têm uma abertura, porque o complicado é quando a gente não sabe por onde buscar ajuda. Né? Você fala, tô tão perdida comigo, eu não sei, não estou me entendendo, não sei o que está acontecendo, e aí você não tem nenhuma portinha que se abre. Aqui você tem duas portas abertas para você, né? Onde você pode Inclusive, buscar... a gente recebe, né, Lu? A então, gente recebe. A gente experiências, recebe... as pessoas contam as experiências. E é maravilhoso, gente, a gente poder receber isso. Sabe por quê? Porque também nós somos, claro, né? Antes de profissionais, nós somos seres humanos. Então, a gente precisa e é importante que a gente saiba o impacto da nossa mensagem na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente pode, inclusive, corrigir algumas coisas, entender a nossa própria jornada. Então, porque cada mulher aqui está numa jornada, eu estou numa jornada, a Luciana está noutra jornada, você que está nos assistindo, acompanhando, está numa outra jornada. Então, é muito importante a gente ter esses retornos, esses feedbacks, como eu tive esses dias e passei para a Luciana. Então, vocês fiquem muito à vontade de nos encontrar em outras redes sociais também e se expor, e de dizer, e perguntar, e buscar ajuda, que se não for com nós, com outra pessoa, mas não fica aí remoendo, se martirizando, sofrendo. Né? Como a Luciana falou, né? Como é importante a gente entender. Eu tô com raiva. Eu quero mandar todo mundo para PQP, ok. Tá? Tô triste, tô angustiada. Tá, então, o que isso pode trazer de resultado para a sua vida? Como que você pode sair dessa situação? Como você pode entender o que está acontecendo com você? Né? E trabalhar essa autoaceitação de compreender-se. Aceitação é compreender-se. Não é você ficar no comodismo. Entenda bem isso, eu vou repetir de novo, porque tem muita gente que confunde. Ah, então eu vou conformar com a vidinha que eu tenho. Vou aceitar. Né? Não vou fazer nada. É isso que tem para hoje, né? Não é? É ao contrário. Porque a aceitação termina em ação. É a ação de fazer algo com a sua vida. A ação de eu compreendi, ok, vou para o próximo passo. Eu sei que não é fácil dar o próximo passo. Eu sei que às vezes é difícil de dar o primeiro passo. Mas pensa bem, aí eu vou colocar aqui uma reflexão muito forte para você, tá? Analisa aqui o que a gente está conversando, eu e a Luciana aqui com você, e imagine você num futuro não muito distante,
como você vai estar, como a sua vida vai estar, se você continuar alimentando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e os mesmos comportamentos. Como você vai estar daqui a um tempo, hein? Lembrando que tudo na vida tem um preço. Será que você já não está pagando um preço alto de continuar na mesma situação, com a mesma vida que você está tendo hoje? O relato dessa semana que eu passei para a Luciana foi exatamente isso. A mulher que nos assistiu falou: chega, eu vou dar o próximo passo. Que a Luz Teve um falou lá. start, né, Lu? Né? Deu start, deu estalo, deu aquele minuto, né? Sabe aquela coisa assim que fala: opa, é isso? Por isso que a gente continua, por isso que a Lu continua. Todos os finais de semana tá aqui com uma convidada, um convidado, trazendo algo de valor para vocês, porque tudo que é colocado aqui no programa, gente, a gente se preparou antes. Houve toda uma preparação. A gente está aqui 100% do nosso tempo nessa 1 hora com você, praticando mindfulness. O que significa isso? Mente atenta. Você está aqui 100%? Ou você está lá vendo... Tudo bem, você pode até estar vendo, assistindo o programa, fazendo o seu almoço. Mas depois, revisa essa live. Para que você tenha atenção plena nos detalhes. Talvez você desperte isso, esse start que a Luciana falou, numa palavra. Mas como muitas vezes acontece. Muitas vezes é uma palavra, né, Lu, que nós estamos precisando. Às vezes eu estou assistindo um filme que eu me interesso, né, que alguém me falou, contou mais ou menos a história, eu me interessei. Aí a pessoa, o filme inteiro se resumiu para mim em uma frase, uma palavra. Às vezes eu estou assistindo um vídeo no YouTube, né, de alguma coisa que eu estou buscando, muitas vezes a gente está estudando, né, ali, aquele estudo se resumiu em uma palavra, uma frase, e aquela frase, quando bate forte, já entra direto no nosso inconsciente, porque a gente já está esperando aquilo há algum tempo, a gente já está maduro o suficiente para receber aquela informação. E muitas vezes aqui acontece isso. Até na gente falar, a gente aprende mais passando, né, do que realmente quando você está, né, por trás. Aqui quando a gente está falando, a gente está aprendendo. Né? Às vezes a gente faz uma live inteira e fica na nossa memória somente uma frase ou uma parte, porque era aquilo que eu precisava introjetar naquele momento. E muitas vezes acontece isso com a gente. Ô Lu, a Márcia Rovati mandou bom dia aqui pra gente. Sim, a falta de perdão, a pessoa fica amargurada e traz doenças também, com certeza. Somatiza no nosso físico, porque muitas vezes aquele perdão machuca, aquela falta de perdão machuca, né? Dói. E quem acha que, quem carrega, né, essa mágoa de alguém, não consegue perdoar, que só está descontando, né, como forma de vingança na pessoa, está muito enganado. Porque isso está trazendo para você culpa, está trazendo para você julgamentos, está trazendo para você revolta. Isso está somatizando, né? Tá contaminando o seu emocional e uma hora vai cair no seu físico, porque somatiza para o seu físico em forma de doença. Muitas vezes a gente tem que passar por essa experiência para a gente refletir sobre isso. Né? Muitas vezes eu vejo a pessoa está passando por um processo de doença física, Lu, e ela tem um tempo de reflexão para ela conseguir, né, pensar o que aconteceu, por quê, né, que ela está passando por isso. E muitas vezes isso foi a falta de um perdão, ou uma mágoa que ela carregou às vezes da infância, ou às vezes de uma experiência que ela teve na fase de adolescência ou adulta, ou traz aí da própria família. Então, quem acha que não acontece nada com ela, não perdoar as outras pessoas, ou não aceitar a própria história, está muito enganado, porque acontece, a gente somatiza no nosso físico. Eu e a Lu, a gente vê muito isso. A gente vê muito isso, pessoas que carregam, né?
essas frustrações, somatizando no físico, porque uma hora a gente tem que enxergar. Se você não está conseguindo entender seu mental, se você não está conseguindo entender seu emocional, se você não está conseguindo entender seu comportamento, uma hora você tem que chegar, enxergar essa dor. E como que você vai enxergar essa dor? Muitas vezes, infelizmente, através de uma doença. Através de uma doença, você vai enxergar essa dor. Né? E a gente trabalha aqui para quê? Para que isso não aconteça, né? Para que você possa aí começar seu trabalho de autoconhecimento, para que isso não somatize no seu físico. Essa questão de você se reconciliar com você, é quando você consegue estar em paz com a sua história, quando você consegue estar em paz com a sua vida, quando você consegue se aceitar como você é, né? O jeito do seu cabelo, a sua cor de pele, a sua história, né? A forma como seus pais te trouxeram ao mundo. Quando você consegue se reconciliar, tanto com as suas características físicas, a gente consegue poder. Isso é um empoderamento nosso, tanto masculino quanto feminino. A gente consegue sair daquela fase densa da nossa vida. A gente consegue um alívio para a nossa vida. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, eu perdoei, nossa, eu tirei um peso das minhas costas. Porque realmente, gente, é um peso. Essa falta de reconciliação com nós mesmos é um peso que a gente carrega. E isso, quando a gente libera isso, a vida flui. Os presentes que você tem que ganhar da vida chegam. As oportunidades chegam. Muitas vezes você está pedindo uma oportunidade. Você está querendo conquistar alguma coisa, mas você não consegue, você só patina, você só anda para trás. Por quê? Porque está denso, a sua energia está densa. E quando você alivia isso, algo chega. Chega um presente para você, chega aquela resposta que você tanto pediu sua vida inteira. Chega uma oportunidade de vida nova, chega. Por quê? Porque você aliviou, sua energia está leve, sua vida está fluindo, né? Você conseguiu respirar internamente, e aí chega para você. Muitas vezes, a gente faz o processo, né, Lu? Esse processo a gente só não passa, a gente faz com a gente. Esse processo de autoconhecimento a gente faz com a gente. E muitas vezes eu percebo, eu consegui me libertar de um nó aí, emocional, energético, mental, e do nada naquela semana chega uma coisa nova na minha vida. E aí hoje eu consigo interpretar, foi um presente que muitas vezes estava parado ali, estava muito denso para chegar. Chegou. E é assim que acontece, né? Eu e a Lu, a gente acredita muito nessa questão energética, né? Na questão que não existe só o nosso físico trabalhando, mas existe um campo, né? Nós nos comunicamos com um campo energético. E esse campo, ele retém muita informação e ele retém muitas oportunidades, se não for limpo, se não for muito bem canalizado, se não for fluido. Então, quando nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de todos os nossos processos, tanto mental, físico, emocional e energético. Sim. E quando você se reconcilia com o seu cabelo, que você queria liso, porque os padrões da sociedade falam que tem que existir cabelo liso, e aí você canalizou aquela informação e quer porque quer cabelo liso, mas dentro de você tem alguma coisa falando assim, não, eu tenho que me aceitar como sou. Você não consegue se conectar com essa informação, né? Porque você não tem inteligência emocional. E aí você fica sofrendo por aquilo e muitas vezes você não sabe que você está sofrendo por aquilo. Não que ter cabelo liso, eu sou contra nada disso. O que acontece é quando a gente não aceita, porque você pode ter o cabelo da cor que você quiser, você pode vestir a roupa da cor que você quiser, você pode ser do jeito que você quiser, mas dentro de você, você tem que estar em paz com essa informação. Isso, você tem que estar fluida, não lutando, revoltada contra. Não, eu vou pintar meu cabelo porque eu tinha que ter nascido com esse cabelo assim, que eu tinha que ter nascido... Isso você está resistindo uma informação, você está resistindo, você está revoltada, você está na rebeldia, você está no estágio de rebeldia. E aí as coisas não fluem. Ah, eu queria ser magra, linda, que nem as modelos que passam na televisão, eu não aceito meu corpo como sou eu. Você está rebelde, você está revoltada, você está... Né? Então, isso a gente está falando que energeticamente fica denso. A gente não consegue acessar informações sobre nós, a gente não consegue nos dar a oportunidade, disponibilizar
a energia para a gente. E aí, então, a gente fica naquele estágio que a gente fica sem energia para nada. Então, quando a gente consegue aceitar tudo isso, a gente se empodera. A gente se empodera por quê? Porque aí a energia chega, flui, você consegue ter energia para fazer outras coisas na sua vida. Você sai daquela camada densa que você se colocou. Porque é a gente que se coloca, não é, Lu? Sim, a gente que permite, infelizmente, né? Então você tem que analisar hoje na sua vida o que você está permitindo. Porque tudo que aconteceu, consciente ou inconsciente, você que permitiu. Então, tá na hora de você permitir outras coisas. Como a Luciana falou, né? Nós somos energia, todos nós aqui. Tá? Quando nós estamos passando para o outro lado a informação, para que você do outro lado possa gerar conhecimento, porque é você que gera, né? Conhecimento a partir da sua própria percepção, do mapa mental que você tem dentro de você, de como você entende, né? Nós estamos falando de energia que ultrapassa fronteiras, entende? Então você precisa entender isso. Por que às vezes você está lá down, né? A sua energia está baixa. O que você vai fazer para aumentar a sua energia? É um assunto para outra live, né? Que a gente não vou nem entrar nesse aspecto agora. Mas existem várias formas que você pode fazer aí dentro da sua casa para você aumentar o seu nível de energia e você ter uma vida mais fluida, mais leve, mais solta, né? Porque analisa hoje o preço que você está pagando para se manter do jeito que você está. E aí você já está pagando um preço. Você quer continuar pagando esse preço? Analisa, né? E qual que você vai pagar se você continuar na forma como você está? Então, de novo, eu repito, né? As mulheres que estão assistindo aí, não importa a idade, não importa nada, assim, claro que tudo importa, mas no sentido assim, isso não é relevante se você tem mais de 40, 30, 20, 50, 60, 80, não importa. Vá atrás dos seus sonhos. Vá realizar aquilo que você quer. Idade é um número. Né? Eu tenho 54, eu tenho, nossa, tanta coisa ainda que eu quero realizar e vou realizar. Esse dia eu recebi um vídeo, minha irmã que passou, né? De uma senhora de 82, 83, alguma coisa assim, né? Dando aula de aeróbica. Eu achei aquilo o máximo, eu falei, essa é das minhas. E aí eu desejo, claro, né? Não sei os planos que Deus tem, mas eu desejo chegar nessa idade também com aquela vitalidade, com aquela força, com aquela nossa mãe. E ela fez a faculdade, acho que aos 60 anos, e ela pendurou o diploma na parede de educadora física, né? E aí Deus mandou para ela o seguinte, espera um pouco, você vai pendurar na parede o certificado? Não, você tem que fazer algo com isso aí, certificar na parede não serve de nada. E ela foi dar aula, e aí ela é americana, né? Aí as alunas dela dando um depoimento, ela é como nossa mãe, nós nos espelhamos nela porque nós queremos chegar à idade dela dessa forma que ela está. Então olhe para a sua vida hoje, que sonhos você quer realizar? Mas do jeito que você está, você vai conseguir realizar? Ou você precisa mudar? Reconciliar-se com você mesma, com a sua história, de quem você é, buscar mudanças, buscar novas oportunidades, se abrir para o novo. E aí sim, as coisas vão começar a acontecer, que nem a Lu falou, presente vindo de todos os lados, entendeu? De todas as fontes. Então entenda que você é merecedora, que você merece ser feliz. E aí, mulherada, bora lá agir, tá bom? Nós já estamos quase no final aí, né, Lu? Quase finalizando. Mas é isso, né, Lu? Às vezes a gente não tem informação. Como a gente não tem informação, a gente fica patinando, né? A gente não consegue ver a luz no final do túnel. Então, você não consegue sair daquela situação. Mas busca pessoas para te ajudar a se empoderar, se estimular. Né? A gente, muitas vezes, eu estava, às vezes, desanimada por alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu ia no YouTube, eu procurava um vídeo inspirador, uma história inspiradora para mim ouvir e para conseguir passar por aquela situação. E muitas vezes é isso, a gente não tem informação suficiente interna. E muitas vezes a gente tem que procurar no externo, até que aquilo assimile e a gente consiga internalizar aquela informação. E às vezes a gente
precisa assistir um vídeo, a gente precisa acompanhar uma live, a gente precisa de pessoas nos inspirando, pessoas nos fortalecendo, alimento para o nosso corpo, né? Informação é alimento para o nosso corpo. E muitas vezes a gente, nesse campo de você não saber para onde ir, não saber o que fazer, muitas vezes a gente busca distrações. Mas aí eu te pergunto, essas distrações que você está, né, buscando, está te alimentando a ser uma pessoa melhor, está te alimentando, está te ajudando, está te inspirando a as suas conquistas, realizar os seus sonhos, ou essas distrações que você está procurando está te jogando lá embaixo? Então a gente tem que se atentar bastante para isso, porque às vezes essa falta de informação, né, interna para a gente saber lidar com as nossas questões, faz a gente se distrair com muitas coisas que está trazendo mais contaminação ainda. Não está ajudando, não está deixando a gente mais leve, não está ajudando a gente a fluir com a nossa vida. Então a gente tem que ficar um pouco esperto com isso, né? Busca coisas que te agregam, coisas que te alimentam, coisa que você assistiu aquilo e fala, nossa, isso me deixou melhor, isso me deixou forte, isso vai me ajudar a passar, a tomar aquela decisão. Então, é isso, gente. Busca coisas que agregam, né? Mulherada. E para os homens também. Busca coisas que agregam você. A gente está aqui nos últimos 4 minutos de programa. Eu quero agradecer você, a sua participação, né? Teve alguns comentários, eu quero agradecer cada pessoa que mandou um bom dia, cada pessoa que deu sua opinião aqui, isso é muito importante para nós. E o programa Café com Autoconhecimento é transmitido todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, e é muito importante você estar nos assistindo, é muito importante a sua participação, porque aqui a gente está, né, para ajudar você, e também para ajudar nós também, porque a gente também está nesse processo, e estamos juntos, né, Lu? Estamos juntos. Eu quero agradecer Sim. também a participação da Lu, que sempre que eu preciso, ela está disponível, e a gente tem uma parceria aí que todo mês ela vem aqui, né, para passar um pouco da experiência dela, para passar um pouco do profissionalismo dela. Eu quero agradecer a sua participação também. Gratidão, Lu. Essa é uma parceria vitalícia. E eu amo realmente estar aqui no programa, amo passar minhas experiências, aquilo que eu aprendi durante a vida, e sempre aprendo também com você e com os comentários das pessoas, né? Porque a gente tem que estar aberta a aprender, independente de onde a gente chegou, com o nosso grau de intelectualidade, porque a gente já fez muitas formações, muitos cursos e tal, mas eu considero que ninguém é tão inteligente que não possa aprender, assim como ninguém é tão pobre que não possa doar, de alguma forma. E esse pobre que eu quero dizer é tanto de espírito quanto de financeiro, né? Então a gente sempre pode doar alguma coisa para as pessoas. Então nesse final de semana, inclusive, eu quero propor para cada pessoa aqui que nos assistiu, o que você pode doar para o outro ser humano e que vai fazer bem na vida dele. Seja o que for. Seja uma palavra, seja transmitir, compartilhar um vídeo, seja transmitir essa live, né, compartilhar com outras pessoas, seja dar algo físico, não importa. O que você sente no seu coração de você fazer por outra pessoa. No caso aqui, eu vou sugerir uma mulher, que muitas mulheres estão passando aí por momentos muito delicados na vida delas, e quem sabe você possa fazer uma doação do seu tempo, ou de algo que você sinta no seu coração. Então, fica aí a sugestão e essa proposta, né? Eu agradeço a participação também de todas e a oportunidade de estar aqui. Vou fazer um convite aqui, né? A Luciana me permitiu, para vocês estarem no meu workshop, que é um presente meu e mais de 2 parceiras, no dia 20 de março, às 9 horas da manhã, por um grupo fechado no WhatsApp. A gente vai estar transmitindo o link ali, né, do ao vivo que a gente vai fazer, e dentro desse grupo eu vou disponibilizar também conteúdos de um curso que eu tenho que é pago, mas a gente vai fazer em forma de desafio algumas aulas sobre ansiedade. Então vai ser um grupo fechado, grupo que eu vou abrir esse final de semana, vou colocar lá na minha bio no Instagram, na terça, já na segunda já vai estar o link, né? Para quem quiser entrar no grupo, para receber o link da participação do workshop. O workshop vai ser como equilibrar o meu eu
trabalho e família. E lá dentro vai ter um desafio sobre ansiedade no chinelo. Vai ser bem divertido, vai ser um momento para você, mulher, que está buscando aí equilibrar, se não está sabendo por onde ir. Então, um momento descontraído, vai ser muito gostoso, né? Então, quem quiser, vai lá no link da minha bio. O meu Instagram é lourdes.manhane. No YouTube também é Lourdes Manhane, no Facebook também é Lourdes Manhane, e logo, logo, o meu site também, que vai estar no ar com muitas novidades. Então, daqui a um tempo também vou falar sobre ele, tá bom? Então, gratidão, parabéns por você ser uma mulher guerreira, ter enfrentado tudo que você já tem enfrentado até hoje, e você se disponibilizar a buscar novas oportunidades para você ser cada vez mais empoderada. Então, meus parabéns e gratidão por estar aqui e desejando um ótimo final de semana. É isso aí. Estamos aqui finalizando, né? A Maturidade Conectada falou muito bom, adorei o programa, muito obrigada por você, ouvinte, estar nos acompanhando aqui. Estamos finalizando o programa Café com Autoconhecimento. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, antecipadamente, e até o próximo programa, né? Próximo sábado, das 10 às 11 da manhã. Fiquem com Deus, ótimo final de semana. Beijo no coração de todos.